Amados irmãos, seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, da Assembleia de Deus, Ministério de Santo André, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre de 2021, estamos estudando na revista Ensinamentos Bíblicos o tema Atos, a Igreja de Jerusalém, como modelo para uma igreja relevante. E, nesta feita, acompanhado dos nossos amados irmãos, professores, Sérgio de Clube de Campo, Fábio de Príncipe de Gales, estaremos estudando a lição de número 10, cujo tema desta lição é os desafios enfrentados na pregação do Evangelho em Jerusalém, cujo texto bíblico, a leitura, está em Atos capítulo 4, dos versículos 5 até o 13, que diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Também a nossa revista deixa a mensagem para refletir, dizendo: na pregação do Evangelho existem muitos desafios que precisam ser entendidos e superados. E aí o texto-chave, Atos 4, versículos 1 e 2, que diz: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Amém, queridos? Essa lição muito importante, muito interessante, estudaremos sobre os desafios. A gente vê uma igreja avançando, progredindo, crescendo, e pode parecer, ao ler rapidamente, que é fácil, vai lá, prega e agrega pessoas e está tudo bem. E a gente vê que a realidade não foi tão fácil assim. Houve muitos enfrentamentos, desafios de várias formas, que estaremos estudando, desafios do povo, desafios das autoridades, desafios de diversas formas, mas eles venceram. Uma igreja relevante soube lidar com os desafios, vencer os desafios e prosseguiram cumprindo a vontade de Deus. Então hoje nós estaremos estudando para que você possa estudar, meditar, aprender e tudo que for ministrado venha contribuir com aquele que está preparando a sua aula, aquele que está preparando para ministrar de uma maneira sábia, de uma maneira edificante, na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação. Começando aqui com nossos amados irmãos, presbítero Fábio. A princípio, a lição já vai falando logo do desafio do povo, né? Então, lidar com pessoas, uma cultura, uma sociedade, né? Lidar com um contexto cultural é sempre desafiador. Recebam a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, professores e todos aqueles que essa mídia alcançar. Mais uma vez, é uma grande alegria, privilégio, estar aqui contribuindo com essa obra, né, que é o CAPED Sand, esse departamento tão relevante aqui no Ministério de Santo André. E eu agradeço mais uma vez ao pastor Éden, toda a liderança do CAPED, por nos dar essa oportunidade de estar contribuindo para que o professor ele possa ter um subsídio a mais. Nós temos muitos professores aí, bons professores no nosso campo, mas eu acredito que sempre
o subsídio a mais sempre é bem-vindo. Então, pastor Éder, nós vemos aqui, né, a introdução dessa lição e o primeiro tópico. Realmente, né, o tema, os desafios enfrentados na pregação do Evangelho em Jerusalém. Então, nós sabemos que a igreja começou em Jerusalém, né, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma continuação do Antigo Testamento. Então, na realidade, os desafios já começam aí, né? Usando um português mais rústico, aí é separar o alho do bugalho. O que ia continuar, porque nós sabemos que o Novo Testamento ele é uma continuação, né? O próprio Jesus falou assim, eu não vim para abrogar a lei, ou seja, eu não vim para tirar o efeito da lei, mas eu vim para cumpri-la. Então nós sabemos que o Novo Testamento ele é uma continuação do Velho Testamento. E com isso, obviamente, já começou com alguns problemas, com algumas dificuldades, né, justamente como a igreja ela tinha mais membros de origem judia, então nós tínhamos ainda os irmãos que frequentavam o templo, guardavam o sábado e se consideravam bons judeus, né? E eles também criam em Jesus, que era o Messias prometido de Israel. Então, o grande desafio já começava aí. Era justamente, né, os apóstolos com os proto-pregadores, eles passar a mensagem, né, ensinar aquele povo da nova etapa do plano da redenção. Ok? Então, de forma introdutória, eu queria abordar isso aqui. A primeira dificuldade foi justamente os apóstolos e os proto-pregadores, com a proto-igreja, né, com o povo que Deus estava formando ali, eles entender qual era a nova etapa da dimensão do plano da redenção para o povo de Deus na terra. Verdade. Sendo um povo extremamente tradicionalista dos costumes e ensinamentos judeus, você introduzir um novo conceito, introduzir uma abertura de uma visão mais profunda e ampla das coisas de Deus, diferente do que eles eram habituados desde pequeno, né? Aos 10 anos já estava formado ali na cultura dos judeus, com todo aquele monte de regras, e você introduzir algo novo realmente é um impacto, é um choque. Então, realmente tinha esse desafio também cultural, né? Com o Sérgio também, já tiver algo na introdução, esse desafio da Igreja de Jerusalém. Paz do Senhor aos professores, paz do Senhor a todos os irmãos. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui cooperando mais uma vez com o CAPED e com o Ministério de Ensino do nosso campo Assembleia de Deus de Santo André. Agradeço ao pastor Éden, ao presbítero Fábio, e é muito bom estar aqui com vocês. Esses desafios que o autor aqui da revista ele coloca, a priori, o desafio de um povo carente, o desafio de um povo com grande culpa e o desafio de um povo confuso, analisando ali o contexto do início da igreja, e até o irmão coloca aqui na revista, que 80% da população de Jerusalém eram pobres, né? Então, isso fica bem evidente na leitura que antecede esse interrogatório de Pedro e João, onde ele vai ao templo orar, o templo da porta, né? Vai ao templo orar e ali há um homem mendigando, pedindo esmolas, e Pedro olha e diz, olha, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta e anda, e ali acontece um milagre. E era uma cena comum, o próprio ministério de Jesus, nós vemos Jesus se deparando muito com esse tipo de pessoas que pediam esmolas, né? Então, uma leitura aqui no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 2, o versículo 10, quando Paulo dizendo que os apóstolos, no caso aqui, os líderes da igreja de Jerusalém, recomendaram a ele e a Barnabé que fossem pregar, disse assim, abre aspas, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então,
nós vemos que um dos eixos, né, e um dos desafios da pregação é justamente contemplar esse povo carente, né? Contemplar este povo pobre. E nós vemos que a igreja primitiva, ela teve uma preocupação. E como uma continuação dessa igreja de Jerusalém, nós temos também devemos ter essa preocupação com aquilo que de fato interessa, que são as pessoas, né? O irmão Fábio bem colocou aí que um dos desafios era justamente porque aquele povo era religioso, no caso ali as autoridades, né? E o povo basicamente seguia ali muito do que as autoridades falavam, mas aquelas autoridades ou aquelas pessoas que estavam à frente do sistema religioso de Jerusalém se preocupavam com o templo, se preocupavam com a beleza do templo, se preocupavam com o animal que traziam para o sacrifício, mas não se preocupava com as pessoas, com o povo. E quando nós falamos de pregação, uma das coisas que nós temos que pensar é que toda pregação, ela traz um avivamento, ela traz um resultado. E o resultado da pregação aqui dos apóstolos, a priori, não foram megas templos, mas foram justamente pessoas que outrora não tinham vozes, né? Nós veremos aqui que até o próprio Pedro e João, em momentos normais, eles não teriam autoridade para falar com aquelas pessoas que o interrogavam, né? Que eram os saduceus e os sacerdotes do templo. Porém, a partir do Evangelho de Jesus, essas pessoas elas passam a ter vozes. Então, uma recomendação, já que o nosso papel aqui é sempre recomendar, eu recomendo que vocês façam uma pesquisa, enquanto professores, sobre a voz que a pregação ou o Evangelho de Cristo deu aos pobres, né? Aos iletrados. Nós percebemos que a pregação aqui, a história da pregação no Brasil, quando começa principalmente o movimento pentecostal, o movimento pentecostal ele ganha força onde? Entre as pessoas carentes. Por quê? Porque essas pessoas carentes, através do mover do Espírito e do próprio resultado da pregação, elas passam a ter voz. Então, eu não sou letrado, porém eu posso subir num púlpito e posso pregar Jesus. Eu aprendi que eu sendo negro, Deus tem uma promessa para mim, que é a ideia lá do movimento da Rua Azusa, né? Eu posso ver através da pregação do Evangelho que, independente de onde eu morar, Deus quer me usar e Deus se preocupa comigo. Então, eu acho que um dos desafios da nossa pregação, da proclamação do Evangelho é justamente alcançar esse povo carente. O segundo ponto aqui é um povo cheio de culpa. O povo, eles ainda tinham na memória deles, por mais que eles tentassem negar, mas eles tinham na memória ali recente que eles mataram um homem justo, um inocente, a saber, Jesus Cristo. E uma coisa que eu acho engraçado, pastor Éder, irmão Fábio, que os apóstolos, quando eles vão pregar, eles não têm medo de lançar isso para o povo. Vocês mataram Jesus. Então aqui é o segundo ponto da mensagem do Evangelho, que é o desafio em momentos, vamos dizer assim, em épocas de egocentrismo, desse Evangelho que centraliza o homem e centraliza as vontades dos homens, você chegar e fazer o pecador entender que ele é culpado. Eu acho que esse é um grande desafio da pregação do Evangelho. Olhar e falar, olha, em épocas onde o seu eu impera, em épocas onde há um Evangelho aí de prosperidade, eu venho dizer aqui que você é um pecador. Isso é um desafio para nós, né? E terceiro e último, que aí cai no que o irmão Fábio falou, que é um povo confuso. Um povo que ainda tentava entender tudo aquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém, aquele derramar do Espírito, porém com uma visão ainda no Antigo Testamento. Mas como é possível? Né? E veremos daqui a pouco que as próprias autoridades, como é possível haver ressurreição se no Pentateuco não fala disso? Então, um povo confuso. E aqui eu queria só fazer um comentário e dizer o quê? Que a nossa pregação ela tem que ser uma pregação que venha tirar a confusão. E é uma oportunidade, professor, de você trazer os seus alunos a pensar
Que tipo de pregação temos ouvido? Que tipo de pregação temos anunciado em nossos púlpitos? Por quê? Porque há pregações que trazem mais confusão do que esclarecimento. Então, e nós vemos que a pregação de Pedro, de João, dos apóstolos, por mais simples que elas fossem, elas não traziam confusão, pelo contrário, elas traziam luz. Por quê? Porque eles pregavam o evangelho e a salvação na pessoa de Jesus. Complementando um pouquinho sobre desafios, né, o povo nos faz olhar para os contextos, para nossa época. Existem desafios, por exemplo, existem desafios de quem está em grandes cidades. Uma sociedade que é materialista, egoísta, correndo o tempo todo atrás dos seus resultados, seus números, suas finanças. Então, como lidar com o desafio de um povo que não quer parar para ouvir o evangelho? Quer correr porque tem horário e tem metas a cumprir. E aí, podemos olhar para o campo, as regiões mais afastadas, o alcance, ir até lá, ter de repente um sustento para enviar alguém para ser um missionário numa região destas, ou até como você, numa região afastada, lidar com a forte cultura dominante do local. E aí você entrar com isso. Então, são desafios, né? Outros desafios são do nível cultural. Por exemplo, aquele que é muito culto com as suas teorias, é um relativista, é um ateísta, com as suas ideias, com o que ele mais ouve na faculdade, de que religião é apenas um misticismo de coisas do passado e de que Deus não existe. Então, lidar com alguém muito culto. E também como lidar com aquele muito simples, mal formado, numa comunidade simples, como lidar com isso, eu levar a mensagem de uma maneira que eles entendam. Então, são vários desafios de níveis diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes, onde devemos realmente, em Deus, ter as estratégias certas para o momento certo, para o nível cultural correto e assim levarmos a palavra, né? E eles ainda também usaram a própria escritura, quando ele diz, olha, naquele discurso, olha, a pedra rejeitada por vocês se tornou pedra angular. Então, no meio do discurso para os judeus, ele também usou a escritura dos judeus para reverter, olha, já está profetizado que aqueles que eram responsáveis não entenderam, foi rejeitado, mas ele é o principal diante de Deus, né? Então, eles foram vencendo aí todas essas dificuldades, impedimentos, também, mas foram prevalecendo, entrando com o evangelho em várias cidades e locais. E assim, né, pastor Ed, para complementar o raciocínio do nosso querido irmão Levi, a gente, né, assim, e mostra aqui, fica claro no texto, né, quando a gente vai comentar o desafio do povo, um povo com grande culpa e um povo em meio a um povo confuso. Se a gente contemporizar essa ideia aqui, a gente vai entender que o evangelho, o evangelho não é a mesma coisa que um programa social ou um programa inclusivo, né? O evangelho ele não tem esse fim. Embora o evangelho, né, Jesus veio para pregar aos pobres, né? Como diz aqui em Mateus 4,16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A grande mensagem do evangelho, ela não é tirar o pobre da pobreza, ela não é fazer inclusão, né? E ela não é também fazer com que as pessoas tenham ascensão financeira, ascensão profissional. A grande mensagem do evangelho é o quê? É a manifestação do reino de Deus, ou seja, do poder de Deus. Os cegos vão ver, as pessoas vão ser libertas de demônios, os surdos vão ouvir, os paralíticos vão andar e, sobretudo, a palavra de Deus vai ser pregada e aquelas pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, elas vão ser regeneradas, ou seja, a luz do evangelho, a graça do evangelho vai alcançá-las. E isso sim vai produzir homens piedosos que vão se compadecer das pessoas menos favorecidas. Por quê? O evangelho, uma vez a pessoa é regenerada, a pessoa é capacitada para ser piedosa. Piedosa no sentido do quê? De respeitar aquilo, as coisas religiosas, aquilo que é santo, e também
ter a capacidade de desenvolver um sentimento de comiseração, ou seja, esse sentimento que ele sente a dor do próximo. Então nós vemos que o evangelho, primeiro, ele resolve o problema espiritual do homem. Ele resolve o problema da queda. E obviamente nós não podemos confundir hoje dizer que essa igreja era, por exemplo, uma igreja comunista. Não, o evangelho não tem esse fim. Outro ponto aqui é que a mensagem, né, um povo que tinha uma grande culpa. Na primeira pregação de Pedro, e ele dá o exemplo ali de como que tem que ser a pregação da igreja. Foi uma pregação cristocêntrica. Em Atos 2, 14 a 37, Pedro falou da morte de Cristo, Pedro falou da vida de Cristo, Pedro falou da ressurreição de Cristo e da vinda de Cristo. E ele, falando dessa forma, trazendo essa mensagem cristocêntrica, ele não fez o apelo, mas se nós vermos aqui na palavra de Deus, em Atos 2:37, nós vemos que o povo perguntou para Pedro, então o que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer? Então, fica para nós esse ensinamento, né? Que quando a mensagem é bíblica, quando a mensagem é cristocêntrica, ela por si só, ela opera o efeito que a palavra de Deus que objetiva, né? A palavra de Deus cumpre o propósito de Deus. Quando a mensagem ela é bíblica e ela é cristocêntrica. E nós vemos aqui também, para tirar a confusão do povo, os apóstolos eles já definiram alguns critérios. Por exemplo, porque eles tinham muito problema de falsos líderes, falsos mestres. Então, o apóstolo, por exemplo, né, para ser um apóstolo, qual foi o critério definido pelo o colégio apostólico? O apóstolo tinha que ter sido uma testemunha ocular de Jesus Cristo. E quando eles definiram o ministério ali dos diáconos, eles também definiram, por inferência, nós dizemos que os apóstolos também tinham que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, com isso, né, eles davam ali as diretrizes para essa proto-igreja, ele dava as diretrizes para os proto-obreiros desta época. E quando a gente vê aqui um povo com grande culpa, mostra o efeito do evangelho de mostrar a pecaminosidade do homem, né? Mostrar a situação do homem. E quando a gente vê na subitem C, um povo confuso, que o evangelho traz isso, ele mostra a real situação do homem, sua pecaminosidade, sua necessidade da graça e do favor de Deus. E no C, fala de um povo confuso porque era uma liderança que, com a sua tamanha religiosidade e regras, mas não conseguia mudar a vida deles, trazer o alívio de cargas, o alívio, a paz, né? A paz que excede todo entendimento. Não tinha. Então o povo ficava, tem uma liderança que não tem mudança de vida. E agora chega uma igreja que a importância dela é em trazer mudança, transformação, libertação, mudança de viver. E agora sim, o povo então, em vez de ficar seguindo um condutor cego, realmente está acompanhando um povo que teve os olhos abertos pelo Evangelho de Cristo e agora estão abrindo os olhos daquele que crê, né? E aí isso gera então essa inveja de tantos, de líderes religiosos. Nossa, o povo vai atrás deles, o povo está feliz com eles, o povo está feliz louvando e cantando, o povo agora vai atrás, estamos perdendo, né? Em números, pensou, estamos perdendo aqui nossos fiéis aqui na sinagoga, no templo, e estão indo tudo aí se reunir com eles. Então isso foi causando uma inveja dos religiosos, uma ira dos governantes, e aí começa essa perseguição, que é o tópico 2, o desafio das autoridades. Irmão Sérgio, que desafio quando a autoridade está socialmente acima, com o poder de dar ordens, como Deus olha lá, vai lá e prende Pedro, vai lá e pode matar Tiago. Então são ordens dadas, eles estão ali tratando, estão maquinando contra a igreja para derrotar. É como um tabuleiro de xadrez, vamos pegar a liderança, vamos mexer aqui, vamos derrubar eles, vamos derrotar eles. Estão tramando sempre. Então é um desafio tremendo lidar com autoridades também.
eu acho interessante que esse tópico 2, ele nos traz, vamos dizer assim, se no tópico 1 é abordado os desafios com o povo, e já foi falado bem aqui por todos os comentários aqui, o desafio do carente, culpado e confuso, agora os desafios, vamos dizer assim, no meio daqueles que, além de autoridade, conhecem, os letrados, né? Por muito tempo, houve uma máxima na igreja que só era difícil pregar em lugares onde as pessoas vivem de forma vulnerável. E nós vemos que não. Se você for pregar o evangelho em um palácio, com pessoas doutoradas, você encontrará desafios também. Porque sempre haverá oposição quando o assunto é pregação do evangelho de Cristo. E por que há essa oposição? Por que houve essa oposição das autoridades? Eu acho interessante, o pastor Éden, que as autoridades não estavam nem, podemos dizer assim, não estavam com inveja ou preocupadas por conta do milagre, mas por conta do que era ensinado ao povo, né? O capítulo 4 de Atos, versículo 1 e 2, nos traz aqui o que motivou aquele ressentimento das autoridades. Diz assim, ó, enquanto eles, os apóstolos, estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão das guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, mais uma vez aqui, o Evangelho de Cristo como uma mensagem de esperança. Por quê? Os saduceus, que é no caso aqui a autoridade em destaque, eles tinham dois problemas, né? Primeiro problema, eles só criam num Pentateuco. Então a escritura para eles era só o Pentateuco. E o irmão Fábio colocou bem aqui que na pregação, principalmente de Pedro, na sua primeira pregação, ele aborda todo o Antigo Testamento. Ele utiliza todo o Antigo Testamento, do Pentateuco, passando pelos profetas, pelos livros históricos, para mostrar que Jesus era o Messias. Então ali já incomoda. Opa, se eu creio só que o Pentateuco é a escritura, por que esses homens simples, eles estão aqui utilizando de outras escrituras para provar que Jesus é o Messias? E o segundo ponto que mais incomodava os saduceus, que era a questão da ressurreição. Eles não criam na ressurreição. E agora, aqueles dois discípulos, no caso Pedro e João, aparecem não pregando apenas que Jesus ressuscitou, mas que há uma ressurreição que aguarda aquele que cresce em Jesus. Então, esse é um dos motivos, né? Então, nós vemos que uma das marcas da perseguição no que diz respeito às autoridades é todas as vezes que Cristo for anunciado em sua essência, sempre haverá perseguição, né? O autor aqui ele trouxe um dado interessante, que quando a pregação do evangelho chega ao Brasil, já havia, de certa forma, uma mensagem sobre Jesus ali que foi anunciada pelos colonizadores, mas era uma mensagem vazia, porque era só a mensagem do Cristo crucificado, não mostrava o Cristo ressuscitado. Eu sempre ensino o seguinte, que é muito... A cruz, a morte de Jesus é importantíssima para o cristianismo, porém, todas as vindicações que há no Novo Testamento, elas só são possíveis por conta da ressurreição de Jesus. Então, esse primeiro tópico aqui, professor, eu acho interessante você abordar com o seu aluno, o poder da mensagem do Cristo ressuscitado e da ressurreição em Jesus, né? E mostrar isso, que a verdadeira mensagem do Cristo ressuscitado, ela traz novo nascimento. E a partir do momento que vai trazer novo nascimento, mudança de vida para as pessoas, vai trazer o que? Luz. Que aqui na verdade, é uma resposta ao tópico anterior. Aquele povo que era confuso, agora passa a ter luz, deixa de ser confuso. E um povo bem instruído é um povo que com certeza vai questionar as autoridades, né? Em relação ainda às autoridades aqui, aquelas autoridades que foram até João e Pedro ficam admirados pela autoridade que eles falam, porque eles não eram educados numa escola rabínica, eles não eram ali, vamos dizer, nos nossos dias não passaram por um seminário teológico,
não que eles desprezavam as Escrituras, eles tinham muito conhecimento, né? Mas eles não tinham a formação, vamos dizer assim, formal, não passaram por um seminário. E aqui, o que eu queria dizer neste ponto? A educação teológica, a educação formal, eu sou uma pessoa que gosto muito da formação, de ler, de estudar, porém isso não substitui o poder do Espírito Santo, né? Eu busco instrução para estar preparado, porém, alcançar a alma do perdido, alcançar o coração, ver sinais e maravilhas, isso é poder do Espírito. Aí não tem seminário que ensine, aí é com oração, é com consagração ao Senhor, é crer no Deus das Escrituras. Então, nesse tópico C aqui é interessante, professor, trabalhar com os alunos os tipos de perseguição que nós enfrentamos na pregação do Evangelho. Porque, pastor Éden, para muitos só há perseguição quando há morte. E eu escuto de muitos irmãos e pregadores que não há uma perseguição no Brasil. E eu vejo isso, sem querer espiritualizar, mas como uma realidade, o inimigo nos cegando a realidade que nós enfrentamos no Brasil. Porque nós enfrentamos aqui sim uma oposição ideológica, né? Nós vemos aí tantas leis e tantas coisas que surgem que vão contra aquilo que o Evangelho anuncia, né? Nós vemos aí até, já foi falado aqui, a questão de igrejas inclusivas, que muita gente bate palmas, nossa, o Evangelho alcançando a todos, mas que não traz uma mudança. Então eu, Sérgio, vejo nisso oposição ameaçadoras à pregação do Evangelho. Então, no nosso Brasil, no nosso país, pode não haver mortes, mas há, sim, perseguição ideológica, oposição ao Evangelho, e outros países já há mortes, né? Então, aonde há pregação do Evangelho, haverá, sim, perseguição por parte das autoridades, e a igreja tem que estar preparada, como esteve Pedro e João. Bem, só para complementar aí o nosso irmão Sérgio, quando nós vamos abordar aqui os desafios das autoridades, veio à minha mente aqui Romanos 1,16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho, ele não é manifestos somente em palavras, né, como Paulo falou. Ele é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. E essa era a grande dificuldade das autoridades, porque eles eram doutores na lei, né? Eles ali, o Sinédrio era o nosso STF de hoje, então eles tinham uma influência política, jurídica e religiosa, ou seja, eles acumulavam os três poderes. Então, assim, tinha muito conhecimento, tinha muita erudição, mas nós vemos que Pedro e os outros apóstolos não tinham esse nível de instrução, né? Não era que eles eram analfabetos, eles não tinham esse nível de erudição que os membros do Sinédrio tinham. Porém, eles, como judeu, eles conheciam a lei, tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento até teológico, porque eles conseguiam identificar o Messias em todo o Antigo Testamento. Porém, qual que era a diferença? Eles tinham a manifestação do poder do Evangelho. E um versículo que vem justamente coadunar com isso é em João, né, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, qual que é a diferença? É que o homem nascido do Espírito, ou seja, o homem regenerado, o homem que foi vivificado pelo poder da pregação do Evangelho, não tem limite para ele. Né? Nós vemos aqui que as autoridades viviam dentro de uma bolha.
Mas os apóstolos, os próprios pregadores que ali receberam a mensagem, que entenderam a mensagem, que entenderam a continuidade do Velho Testamento no plano da redenção, eles tinham algo a mais. E o que era esse algo a mais? Era o poder do Evangelho. Então, o vento sopra onde quer e vai para onde quer, né? As autoridades praticamente não pediram, né? Mas intimaram, né? Eles não puderam fazer nada porque eles não estavam cometendo crime. Mas eles ali cometeram um ato de cerceamento, né, da liberdade de expressão, da liberdade de culto, contra esses próprios pregadores, contra os apóstolos, e isso ficou definido como, né, o homem nascido do Espírito. Então veja bem que não teve limite para eles, né? Eles superaram os limites que esses homens, né, eles impuseram para eles. Então nós, nascidos do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, também da mesma forma, né? Nós superamos os cerceamentos, superamos as perseguições, seja elas quais são. Ao longo da história, o reino de Deus sempre teve oposição, onde o inimigo levantou pessoas com autoridade para poder lutar contra o avanço do reino de Deus. Alguns exemplos que nós podemos citar, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele está sendo um prisioneiro do Império Romano, o maior império da época. E qual o crime dele? O que ele cometeu para ficar, por exemplo, anos preso, sendo levado de um lugar para o outro, preso? O que foi comprovado contra ele? Nada. Nós podemos usar como exemplo, Elias teve o enfrentamento com o rei e rainha Acabe e Jezabel, para que ele defendesse a vontade de Deus. O deixar a idolatria tinha oposição dos governantes, dos reis, rei e rainha, ameaçando ele de morte. Nós olharmos ali para Moisés, para conseguir levar lá a mensagem, para tirar o povo, houve um enfrentamento, uma luta, praticamente uma guerra com o faraó. Uma guerra, Deus teve que intervir com sinais, pragas, para libertar o povo. João Batista teve que lidar afrontar o pecado dos governantes, ali de Herodes. Isso custou-lhe o quê? A sua cabeça. Ele foi decapitado por estar ali apontando o erro do governante. Ou seja, o povo de Deus, a liderança de Deus, muitas vezes, ele vai ter que lidar com o desafio de autoridades da época, da sociedade, de algum sistema, seja político, judiciário, qual for, surgem também oposições. Algumas mais declaradas, outras mais sutis por debaixo dos panos, mas artimanha contra o Evangelho, contra o reino de Deus. E devemos estar preparados. E aí a gente vai entrando no tópico terceiro, que mostra os apóstolos vencendo isso. Os apóstolos com intrepidez, firmeza, constância e com as armas espirituais. Eles oravam, clamavam, tinham o poder de Deus. Então a gente entra no tópico terceiro aqui, enxergando que eles venceram. E nós, como igreja, nossos alunos devem sair dessa lição preparados para lidar com as oposições que ele enfrenta. Aquele que vive numa faculdade, sabe que vai ter oposição lá, ele vai ter que lidar com isso. Aquele que vive num tal ambiente de trabalho, ele tem que lidar com isso. Aquele que vive em tal sociedade, bairro, ele vai ter que lidar com as oposições daquele momento, daquele lugar. Então, devemos olhar para os apóstolos e extrair, olha, aquela igreja venceu, aquela igreja superou, avançou mesmo diante dos desafios. A gente vê então os apóstolos no tópico 3, né? Havia um diferencial na vida deles. E na própria leitura aqui de Atos capítulo 4, nós temos aqui uma resposta qual era esse diferencial, né? Capítulo 4, versículo 8, só a parte A que diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Então, o grande diferencial aqui havia poder, havia pessoas cheias do Espírito Santo, né? E é interessante, as escrituras elas são fantásticas, né? Porque se você fazer um paralelo deste Pedro cheio do Espírito com o Pedro que meses antes, no próprio pátio do templo ali, tímido, sem poder do Espírito, negou Jesus, agora não. No mesmo templo ali, diante
na mesma situação, diante das autoridades, ele, cheio do Espírito, confessa que Jesus é o Senhor, né? Então, isso nos traz uma grande reflexão, que se nós de fato queremos pregar o Evangelho e vencer, né? Vencer as oposições, ver os frutos da nossa pregação, nós temos que ser cheios do poder de Deus. Se você pegar, professor, toda a história dos avivamentos, né? Dos movimentos que houve ali, um mover através da pregação do Evangelho, todos eles foram regados pelo poder do Espírito Santo. Não há avivamento sem poder do Espírito, né? Eu vou reunir aqui um pessoal, nós vamos estudar algumas literaturas e só. É muito bom, mas esse estudo dessa literatura, esse estudo desta palavra, tem que vir regado pela oração, pelo poder de Deus. Já foi falado aqui, poder, unção, só há uma maneira de nós recebermos, orando, que é um dos pontos aqui que o autor traz, né? E nós vemos que eles estavam indo ao templo orar. Então, se nós queremos vencer os desafios que enfrentaremos na pregação do Evangelho, nós temos que buscar o poder. Um segundo ponto aqui é a mensagem. O diferencial da igreja primitiva é que ela era uma igreja evangélica, né? E aqui a igreja evangélica diz respeito ao quê? Pregava a mensagem do Evangelho, né? Então, em tempos de títulos gospel, de pregador do ano, de ministro do ano, eu prefiro continuar sendo professor evangélico, que prega o Evangelho. Que você possa fazer o seu aluno ser assim também, né? Viver o Evangelho simples, né? Talvez uma pregação simples, como foi a de Pedro. Se você olhar hoje dentro da história dos grandes sermões, quem gosta de estudar a história das pregações na linha do tempo da igreja, você vai ver que a pregação dos apóstolos eram simples, mas eram regadas do Evangelho, das boas novas de Jesus. E por último, era uma igreja que produzia fruto, né? Eles pregavam e a pregação, vamos dizer assim, eles viviam o que pregavam, né? Então, o andar daquela igreja indicava qual que era a essência, qual que era a natureza daquele fruto. Então, se nós queremos, e é o desejo nosso, com certeza, influenciar o pecador, tirar o pecador da confusão, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele letrado ou iletrado, nós temos que mergulhar no poder de Deus, mergulhar numa mensagem evangélica e, acima de tudo, buscar o fruto, viver aquilo que o Evangelho de Cristo tem para nós vivermos. Bem, amados, nós temos também, e serve aí de subsídio, como o irmão Levi falou aqui, nós sugerimos, né? Então, além dos aspectos aqui do tópico 3, né, falando dos apóstolos, sobre havia poder, havia uma mensagem, havia um fruto, e por isso que havia conversões, né? O Evangelho, ele naquele momento, né, ele teve grande impacto, né, convertendo 120, convertendo 3.000, convertendo 5.000, chegando a ponto que não se podia mais contar, porque havia, o comentarista abordou bem aqui, o poder de Deus, a mensagem era cristocêntrica e havia fruto. E tinha também outros aspectos que os professores, né, vocês professores, vocês podem usar também, que segundo a tradição e as histórias, né, do primeiro e segundo século. Quais eram os aspectos que chamavam a atenção nos cristãos e que faziam as pessoas se converterem também, né? Então nós temos o primeiro aspecto aqui, que era a compaixão e a graça dos cristãos. Então os cristãos, eles eram admirados pela bondade, pela hospitalidade, pela generosidade com os necessitados. Por exemplo, eles tinham a prática de auxílio aos pobres, né, uma vez regenerados, então isso era natural. Tinha a prática de adoção dos órfãos, de assistência às viúvas, né? Outro aspecto, vida comunitária.
né? O Império Romano ele tinha uma hierarquia rígida dentro do Império, porém a vida comunitária dos cristãos era um contraste a isso. Ou seja, os cristãos eles valorizavam todas as pessoas de forma igual, né? E quebrou as barreiras sociais, onde todos tinham vozes e eram cuidados. Então, tinha esse aspecto também. O terceiro aspecto, qual é? Eles valorizavam o indivíduo. Ou seja, os cristãos valorizavam todas as pessoas individualmente, enquanto Roma valorizava a unidade, né? Uma coisa, parece que é até agora, né? Unidade cívica, subordinando a pessoa a isso. Enquanto que o cristianismo, ele afirmou a dignidade e o valor de cada um. Outro aspecto é o poder de libertação, ou seja, o cristianismo ele trouxe a ideia do bem e do mal. Ele trouxe a ideia de que o bem vence o mal. Então, tinha essa mensagem, né? Proteção contra os demônios, proteção contra o mal. E isso foi um apelo ao cristianismo, né? E era a sua promessa de libertação da escravidão espiritual, tanto literal das pessoas. O outro aspecto era o testemunho cristão. Então, à medida até que a perseguição ela aumentava, se intensificava o testemunho das pessoas. Tanto até que eles tinham a ideia, né? Por exemplo, há algo realmente de real na fé desses cristãos. Porque quanto mais havia perseguição, mais pessoas se convertiam e mais pessoas eles morriam pela fé. Né? Então nós vemos que, além desses aspectos bem abordados aqui pelo comentarista, você também pode abordar esses aspectos. E para concluir aqui a minha participação, nós podemos ver, enxergar muito claramente aqui, né, o período do livro de Atos, né, que ele contempla mais ou menos 30 anos da história da igreja, e nós vemos também, né, em outras literaturas, a história, os relatos da perseguição da igreja até o ano 300. E o que nós podemos tirar de reflexão quanto a isso? Nós podemos ver claramente e podemos deduzir e podemos entender que as perseguições foi o antídoto de Deus para a formação do cânon sagrado. Ou seja, nenhum falso profeta, nenhum falso líder, ele ia morrer pelo evangelho. Ele ia morrer pela verdade. Então nós vemos, né, se você ler as catatumbas de Roma, por exemplo, você vai ver a história de cristãos que viviam no subterrâneo de Roma. Né? Eu acredito que um falso líder, um mercenário, uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, com a verdade, que não ama a mensagem da cruz, que não ama o evangelho, ele não vai se submeter a isso. Então nós vemos que Deus, né, a bigorna de Deus, né, o sofrimento, a perseguição, é a bigorna de Deus para a formação do cânon sagrado, para que essa mensagem chegasse até nós. Nós vemos que a fornalha de Deus foi o antídoto para que esses homens perseverassem, para que esses homens, no meio dessas perseguições, no meio dessas aflições, eles adorassem a Deus. Então nós vemos que tinha perseguição, tinha aflição, mas tinha uma igreja vibrante, tinha uma igreja que amava o evangelho, amava Jesus, estava esperando Jesus. Tanto que nós temos aqui, eu não vou relatar, mas vocês podem pesquisar, por exemplo, todos os apóstolos, eles tiveram as suas mortes com requinte de crueldade e com aspecto de martírio. Nós temos Paulo, foi decapitado em Roma. Pedro, segundo Jerônimo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, irmão de João, foi decapitado por Herodes. Tomé, ele foi flechado por um dardo na Índia. Olha só onde chegou, na Índia. Né? Nós temos Simão, o Zelote,
pregou em toda a África e foi crucificado. Nós temos Marcos, né? Ele fundou a igreja no Egito e foi queimado vivo. Nós temos Bartolomeu, né? Ele pregou na Romênia, foi perseguido, foi espancado, crucificado, esfolado e depois decapitado. Nós temos André, evangelizou na Etiópia, ele foi crucificado. Nós temos Mateus, pregou no Egito, Etiópia, né? E foi atravessado por uma lança. Nós temos Filipe, ministrou na Grécia, crucificado e apedrejado até a morte. Nós temos Tiago, irmão de Jesus, espancado até a morte, né? E nós temos João, que todos sabem a história, foi o único que morreu com morte natural, mas teve a questão de ser exilado na ilha de Patmos. Então nós podemos ver que a dificuldade, né? As dificuldades, elas fizeram parte da formação da igreja, elas fizeram parte da formação do Novo Testamento, do cânon sagrado. Né? Deus, na sua suprema presciência, ele definiu a perseguição, as aflições, como antídoto para que esta palavra chegasse até nós conforme o seu supremo desígnio. E eu queria finalizar a minha fala aqui com uma analogia, né, da ostra. Né? Tem até um livro que fala assim: ostra feliz não produz pérola. Ou seja, a ostra, para ela produzir a pérola, ela tem que ser incomodada por algo, pela areia. Então aquela areia dentro da ostra vai incomodando a ostra de tal forma que ela vai criando, ela mesma tem um mecanismo que cria uma substância que vai envolvendo aquela areia e nós temos a linda pérola. Ou seja, professor, passe essa mensagem para os seus alunos, que o sofrimento, que as dificuldades, né, às vezes parece que são ruins, né? Nós vemos isso com um lado pejorativo, às vezes pensamos que Deus esqueceu de nós, mas nós temos que ter a fé de dizer: Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós temos que ter a fé de dizer: não eu determino, mas Deus, seja feita a tua vontade. Nós temos que ter a fé de dizer como Jó. Jó disse: eu sei que tudo o Senhor sabe, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nós temos que ter a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, de dizer diante daquela fornalha: eu sei que o nosso Deus pode nos livrar. E esses irmãos aqui da igreja primitiva, eles tinham essa fé. Eles sabiam que Deus poderia livrá-los. Como Deus livrou Pedro da prisão, como Deus livrou Paulo da prisão. Mas esse mesmo Deus permitiu que Pedro fosse crucificado. Esse mesmo Deus permitiu que Paulo fosse decapitado. Então, meus irmãos, ostra feliz não produz pérolas. Eu encerro a minha participação e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus, né, por essa oportunidade, por esse privilégio de ter essa compreensão, de aprender a sua palavra, também de transmitir essa palavra. E é esse sentimento que nós temos que ter, meus amados irmãos. Deus colocou muitos cristãos, usou a bigorna do sofrimento. Ele usou a fornalha para purificar muitos cristãos, para que essa palavra chegasse até nós, conforme os seus ricos propósitos e desígnios. Agradeço a Deus mais uma vez por esses comentários aqui que foram ditos. E só para finalizar mesmo, dizer que por mais que as circunstâncias e, claro, o momento cultural da igreja primitiva fosse muito diferente do que nós vivemos, porém os desafios são os mesmos. As oposições serão as mesmas, podem mudar ali a questão circunstancial, a questão cultural, a questão da informação, né? Nós temos hoje, eu acho que um dos grandes aliados e ao mesmo tempo inimigos é esse acesso que as pessoas têm às informações. Então, mas que nós possamos ficar firmes, irmãos, que você possa motivar o seu aluno a permanecer firme no Evangelho, na pregação do Evangelho, porque é esse Evangelho que Cristo deixou para nós. Que Deus abençoe a cada professor. Amém, queridos. Graças a Deus por tudo que ouvimos.
sejam quais forem estes desafios, o Senhor está conosco. A palavra de Deus, Marcos 16, 20, diz que enquanto eles pregaram por todas as partes, ia cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O próprio Jesus prometeu que a igreja iria pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada faria mal algum. Então são promessas de que vamos vencer todos os desafios que surgem diante de nós. Então somente seguindo as recomendações de estarmos preparados com as armas espirituais, porque a luta não é contra carne e sangue. Mudam as estratégias e as formas de combate, mas a receita é Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que saiamos fortalecidos e confiantes de que a igreja vence todas as oposições e prossegue cumprindo a missão, porque Jesus está conosco. Bem, desde já agradeço os companheiros por estarem hoje ministrando, estarem compartilhando, para que todos nós sejamos edificados. Que você tenha uma excelente aula na sua escola bíblica dominical, ali com os irmãos na sua congregação, que você esteja acompanhando cada lição. A lição próxima, número 11, será o perigo da hipocrisia. E vamos assim avançando neste estudo maravilhoso sobre a igreja de Jerusalém, como modelo para uma igreja relevante. Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida e que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.